Olá pessoal, eu sou Fabrício Nox, tarólogo e terapeuta holístico, e hoje eu meio que vim dividir uma história minha com vocês. Então, senta aí, bebe alguma coisa que não seja alcoólica, porque eu sei que tem criança assistindo. Pega alguma coisa pra você beber, fica mais tranquilo que a história é um pouco longa. Eu hoje tenho 25 anos de idade e acho que com 23 ou 24 eu tive catapora. O que é que acontece? Eu era uma criança que não tinha catapora, que não tive catapora na época, e vim desenvolver isso com um pouco mais de idade. Eu não sei se você sabe, quanto mais velho você fica e você desenvolve isso, mais perigoso isso se torna. Então, agradece se você teve catapora na infância, porque eu passei por um inferno por conta disso. Mas a história basicamente tem algumas lições de moral, tem algumas coisinhas, alguns pontos positivos que eu quero mostrar pra vocês. Daí, eu estava passando por uma época da minha vida em que eu tive muito trabalho. Eu estava trabalhando com um chefe abusivo. Eu estava em um relacionamento que estava, caindo ladeira abaixo. E por conta de tudo isso, por conta do estresse e das situações dificultosas, eu estava com a imunidade muito baixa quando isso aconteceu. O que reforçou a ideia da catapora vir com mais força e me deixar um pouco mais mal do que isso. Daí eu sentia febre, né? Basicamente, todo final de tarde a febre vinha naquela mesma hora. E entramos em férias nesse período, logo na entrada das férias, eu dormi um dia sem e acordei cheio de manchas no meu corpo. Por todo o corpo, e eram manchas extremas, então era bem difícil de olhar. Graças a Deus eu não tenho nenhuma foto dessa época para mostrar para vocês, porque eu ainda não me sinto muito bem, não me sinto muito curado a ponto de me ver como eu estava naquele período. E muito teimoso nesse período, eu não queria buscar um auxílio médico maior, porque eu tenho uma mãe enfermeira, né? Então ela me dizia que catapora ia passar, e que uma hora ou outra ela iria embora e que não tinha muito o que ser feito. O que precisava era cuidar da febre quando ela aparecia. Quem já teve catapora sabe que dá febre, dá coceira, dá manchinha, dá tudo isso. Bom, acontece que a vida tinha que seguir. Eu tive de ir ao banco, tive de ir ao correio, e as situações estavam ficando mais feias, porque como uma pessoa mais velha, as manchas não eram tão pequenas e elas eram um pouco agressivas. E muitas pessoas no meio da rua, quando eu passava, me olhavam e viravam a cara, ou então cutucavam outras pessoas para darem uma olhada. Teve uma moça no correio, eu lembro disso, que assim que eu cheguei, que eu fui pegar uma senha que era do lado dela, ela fez assim, para que eu não encostasse nela. E tipo, não é querendo contar alguma coisa, não é querendo trazer uma ideia de vitimismo. Mas eu me senti como um leproso, eu me senti como uma pessoa indesejada, uma persona não grata dentro dessa ótica, dentro dessa vivência. E foi logo uma época também que eu perdi alguns amigos, que alguns amigos se afastaram, e enfim, era uma época de muito caos. E eu me isolei, o que foi o meu primeiro erro. Me isolar foi um erro negativo, totalmente negativo. Não tem um erro positivo. Na verdade, tem coisas positivas que a gente ganha depois do erro cometido. Mas foi um erro porque, ao invés de eu tentar buscar um auxílio exterior, eu acabei me isolando e passando por isso sozinho. Então, foram dias e mais dias me olhando no espelho todos os dias, chorando, não me reconhecendo, vendo a minha imagem sendo ali diferenciada, perdida, porque não era eu. Eu consegui, em uma única semana, emagrecer 7 quilos, o que fez com que as pessoas desconfiassem que eu tivesse HIV em um nível avançado. E quando eu falo isso, eu não estou brincando, realmente parecia. Aí, nessa época, minha mãe me decidiu comigo me levar até o hospital. Fomos até o hospital, que foi uma situação extremamente embaraçosa. Eu não vou dizer qual foi o hospital que eu visitei, não vou dar nome de pessoas, mas logo na fila eu passei acho que 4 horas nessa fila para ser atendido. E nessa fila mesmo, algumas pessoas que estavam muito pior que eu, pessoas que estavam ali fazendo tratamentos e que estavam com doenças bem mais dificultosas de serem curadas e tudo mais, se solidificavam, elas me davam, solidarizavam comigo, elas me davam apoio. Elas falavam que eu ia passar por isso, que eu ia viver, que ia ficar tudo bem. Então você para e pensa, não é querendo fazer piada no momento errado, mas se uma pessoa que está bem doente, bem acabada, olha pra você e diz que isso vai passar, aparentemente você está muito mal. E aí, como esperado, tinha uma dermatologista no hospital, ela viu, ela achou que fosse catapora, mas ela resolveu pedir exames de sangue para saber se era HIV, se era alguma DST ou algo do gênero. E nisso, os exames que são feitos no hospital são exames rápidos. Eles devem sair ali
em média de 30 minutos, 1 hora, não sei, acho que menos, né? Tem teste rápido em festa que você faz em 15 minutos e já está pronto. Nisso, meu exame demorou 2 horas. E quando ele chegou, tive que refazê-lo e refazê-lo. Foram acho que 3 exames para detectar HIV. E o exame é sigiloso, né? Deveria, pelo menos. Mas dentro desse hospital, algumas enfermeiras saíram, conversavam entre si, apontavam. Até mesmo um paciente chegou a falar comigo, sabendo da minha condição, dizendo que um amigo dele, alguém da família dele também tinha tido HIV e que ele sentia muito por mim, mas que eu ia conseguir viver com isso. É tanto que uma das enfermeiras do hospital foi conversar com a minha mãe, acionou a assistente social para falar com ela, porque basicamente todo mundo sabia que eu tinha HIV, menos eu, né? E menos minha mãe também, que não sabia sobre isso. E o hospital inteiro ficou sabendo sobre isso, e as pessoas não queriam estar no mesmo lugar que eu. Algumas riam, algumas apontavam, algumas conversavam ali entre si. Parece meio narcisista dizer para vocês, né? Egocêntrico demais, de que todas as situações estavam acontecendo ao meu redor, mas quando você está parado em um lugar por muito tempo, você observa, e quando você observa, você percebe. E aí, a moça da assistência social chamou a gente para conversar. Minha mãe já estava em prantos, eu não podia demonstrar nenhum tipo de fraqueza, porque se eu mostrasse para ela que eu estava abatido, abalado com isso, ela ficaria muito pior. E eu comecei a contar para ela sobre, né, as situações de pessoas que eu já tinha visto, convivido, entendido que o HIV não matava, que não era uma coisa que iria ali, hoje em dia, tirar uma vida tão facilmente. Daí, consolei a minha mãe, mesmo eu estando ali, né, tremendo dentro dessa base inteira. Essa moça nos chamou para conversar, ela falou que era comum para os jovens da cidade, de que, enfim, tínhamos ali a grande chance de ser infectados e conseguíamos viver com tudo isso, mas ninguém apresentou resultado nenhum desse exame. E quando os resultados do exame saíram, né, que foi lá para o final da tarde, minha família inteira já estava no hospital, já tinha gente que eu nunca mais tinha nem visto, estava lá para dar auxílio, né, porque a moça também chamou a família. E aí o resultado foi que deu negativo, eu não tenho HIV, não tinha nenhum LST, e por incrível que pareça, era apenas catapora. Mas passar por essa experiência me fez querer ser um pouco mais humano, me fez querer reparar nas outras pessoas, me fez querer perceber que a pessoa danificada, muitas vezes, ela se fecha por conta desse tipo de comportamento. Então, por gentileza, se você trabalha na área de saúde e um teste for restritivo, for um teste ali secreto, mantenha-o secreto. Não exponha as pessoas. Não cause um drama desnecessário, porque minha mãe é cardíaca. Ela poderia ter muito bem tido um ataque logo ali. Mesmo com um assistente social dizendo que era normal que você tivesse um filho com HIV. Mas, gente, basicamente eu tive que passar na pele uma situação bem complicada para poder entender ali um pouquinho a respeito do outro. Então, se você vê uma pessoa em sofrimento, se você vê alguém ali passando por uma situação difícil, mesmo que a imagem dela não esteja das melhores, mesmo que ela não pareça uma pessoa amável, né, disponha pelo menos da sua compaixão. Não sinta pena, porque pena é complicado, pena é difícil e muitas das pessoas, principalmente pessoas próximas, eu sentia que vinham me ver por pena, que elas vinham conversar comigo por pena nesse período, mas pena a gente dá para sentir de longe. Então não sintam pena, auxiliem, deem força, mesmo que você não tenha, né, esteja presente, seja humano. Acredito que isso me fez crescer bastante. Hoje eu não tenho mais marcas, né, pelo menos não no rosto, graças a um tratamento, nem nos braços, mas nas pernas tem bastante. Um desses dias eu mostro para vocês. A dermatologista me disse que vai levar em média 2 anos para que elas saiam. E algumas pessoas não entendem por que eu uso calça o tempo todo. Mas é por justamente ter recebido vários olhares quando eu estava numa situação complicada. Então ainda não, meio que não superei essa questão de me mostrar e me exibir em si, mas um dia desses vai passar se eu manter a força. Então, se você conhece alguém que passa por uma situação parecida, não ridicularize, não faça chacota, não faça por menos. Eu sei porque eu vivi na pele, eu senti isso. E uma outra pessoa pode não entender, pode não perceber o quão fragilizada uma pessoa fica.
mas não seja essa pessoa, tá bom? Bom, essa foi a vivência e um pouquinho da história de hoje. Se você passar por uma coisa desse gênero, conte com seus amigos, não se isole como eu, não faça essa burrice. Tente não ridicularizar pessoas, não tratá-las de forma desumana, principalmente em momentos fragilizados, porque uma hora dessas você pode passar por lá. Eu tinha só 23 a 24 anos de idade, eu me sentia no auge da saúde quando isso aconteceu. Então, repensa, veja e reveja essa situação. E não se afaste de pessoas doentes também, tá? Visita elas também, que elas também merecem visita. Bom, gente, é isso para não ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do ponto de vista desse vídeo. Eu só queria tirar um pouco do peso disso de mim também, contando um pouco mais de mim para vocês. E é isso, eu espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!